é CEO ou presidente de algumas empresas revolucionárias, como Tesla Motors e SpaceX. Ele tem uma fortuna de mais de 22 bilhões de dólares e é um dos homens mais ricos do mundo. A gente vai conversar hoje sobre um líder visionário e inspirador, Elon Musk. O Elon Musk nasceu, para surpresa de todo mundo, aqui onde eu estou hoje, na África do Sul. Todo mundo pensa que ele é canadense ou que ele é americano, mas na realidade ele é sul-africano. O Elon Musk nasceu aqui na África do Sul, onde ele viveu até o final da adolescência. O Elon Musk sempre foi um garoto diferente. Desde pequeno ele sempre foi uma criança diferente. Em primeiro lugar, ele era apaixonado por informação, ele tinha uma alma um pouco nerd, ele lia tudo que você possa imaginar, ele era um devorador de livros, então ele sempre teve essa sede de conhecimento, sempre foi uma característica do Elon Musk. Ele também foi autodidata. Com 12 anos de idade, ele já tinha desenvolvido um código de programação de videogame e conseguido vender. Foi o primeiro empreendimento dele, ele conseguiu vender esse software de videogame por $500. E apesar de ter sido um garoto prodigioso, né, uma mente prodigiosa desde muito pequeno, o Elon Musk tinha uma certa inabilidade social. Aqui na África do Sul, ele sofreu muito bullying, ele era perseguido na escola. Tem um episódio mais agudo em que ele sofreu um ataque de bullying. Ele chegou a ser hospitalizado de tão agressivo que foi esse trote, esse ataque de bullying que ele sofreu. Ele, com cerca de 17 anos, ele mudou para o Canadá, porque a mãe dele era uma modelo canadense, então ele mudou para o Canadá para estudar, e logo na sequência ele se mudou para os Estados Unidos. Hoje, aliás, ele tem as 3 cidadanias. Ele nasceu aqui na África do Sul, então ele é sul-africano, mas ele tem também cidadania canadense e americana. E é nos Estados Unidos, sobretudo, em que a carreira empreendedora dele explode, decola. Ele tem uma carreira empreendedora impressionante desde muito jovem. Além de ter vendido um software, um videogame já com 12 anos de idade, em 1995 ele fundou uma firma que chamava Global Link, e que depois essa firma ela foi vendida para Compaq por 307 milhões de dólares. 307 milhões de dólares. Ele era muito jovem ainda quando isso aconteceu. Na sequência, ele montou uma firma, uma espécie de banco, uma espécie de financeiro online chamada X.com, que acabou se fundindo com a PayPal, acabou se fundindo com outra empresa e que deu origem à PayPal, a famosa empresa que até hoje processa pagamentos online. E olha só, a PayPal foi vendida para o eBay por 1,5 bilhão de dólares ela foi vendida. A parte do Elon Musk nessa transação foi 165 milhões de dólares, ou seja, ele tinha acho que 28 anos de idade e uma fortuna já de dezenas e dezenas de milhões de dólares. Ou seja, grana suficiente para ele sossegar, parar, aposentar, ficar velejando o mundo, se hospedando em hotéis caríssimos e tomando os melhores e mais finos vinhos do mundo, não é mesmo? Não, nada disso, porque o que o Elon Musk faz é o contrário disso. Ele pega toda a grana que ele conseguiu vendendo essas empresas e investe em 2 ideias ainda mais piradas. Uma delas é a SpaceX, uma firma de construir foguetes espaciais comerciais, com financiamento privado, com o objetivo de produzir foguetes comerciais mais baratos do que aqueles produzidos pelas autoridades governamentais, como a NASA, por exemplo. E o plano dele por trás da SpaceX é colonizar Marte. Olha que doideira, colonizar Marte é o plano declarado de existência da SpaceX. Ele é uma pessoa muito preocupada com o aquecimento global. Ele acha que o estilo de vida da humanidade vai acabar a gente empurrando para um aquecimento global que pode eventualmente tornar a vida aqui na Terra inabitável. Então ele acha que a gente precisa ter um plano B. E o plano B dele é Marte. Só tem um probleminha. Marte é um planeta gelado, é mais distante do Sol e é um planeta gelado, muito gelado, com temperaturas médias aí acima dos 100 graus negativos. Mas ele tem um planinho. O plano dele é provocar explosões nucleares em Marte. Ou seja, fazendo explosões nucleares, isso derreteria as calotas polares de Marte, liberaria dióxido de carbono e provocaria um aquecimento, né? Provocaria o aquecimento de Marte.
Ou seja, se a gente provocar o aquecimento global aqui na Terra e tornar a Terra inabitável, a gente vai para o gelo do planeta Marte, provoca um aquecimento global lá e torna a vida viável lá. Essa ideia foi um bocado polêmica, ele acabou tendo que voltar atrás dessas declarações, mas a SpaceX está a todo vapor, inclusive tem acordo com a agência americana espacial, a NASA. A outra empresa dele, fundada em 2003, é outra ideia maluca, é a Tesla Motors. Tesla Motors é uma montadora de carros elétricos. Hoje a gente vê um monte de carro elétrico por aí e parece uma coisa natural, mas não quando ele fundou. Todo mundo falava que isso era uma ideia inviável, impossível, quem querer ter um carro elétrico que acaba a bateria, não existem postos de abastecimento, enfim, uma ideia muito ousada, mas que acabou dando certo, né? Hoje em dia a Tesla, ela vale mais que muita montadora que vende muito mais do que a Tesla. Mas por que ela vendendo muito menos tem um valor de mercado muito maior que as outras montadoras tradicionais? Porque o mercado futuriza isso. O mercado vê que o futuro do automobilismo, da indústria automotiva, talvez sejam carros elétricos, seja porque os combustíveis fósseis vão acabar ou porque eles são poluentes. Então ela já projeta esse valor de futuro. A bem da verdade, 2019, o ano em que eu gravo esse vídeo, tem sido um ano difícil para a Tesla. O valor de mercado de ações dela caiu um bocado, mas até aqui ela tem sido um exemplo bem sucedido. Ele diz que a ideia da Tesla é justamente para que a gente não tenha que queimar tantos combustíveis fósseis e com isso a gente possa evitar o aquecimento global. Ou seja, se o plano da Tesla de evitar o aquecimento global der super certo, pode ser que o plano de colonizar Marte dê super errado, não é mesmo? Seja como for, são duas ideias super ousadas e que estão por trás aí da mente genial e inovadora do Elon Musk. Só por isso a trajetória do Elon Musk já seria um Everest empresarial e empreendedor. Mas o doido e maluco do Elon Musk não sossega. E ele tem mais pelo menos duas outras ideias louquíssimas. Uma delas é o Hyperloop. Hyperloop é uma espécie de tubo subterrâneo. Ele tem a ideia de um tubo subterrâneo construído e arquitetado sob condições especiais que poderia fazer com que carros ou determinados tipos de veículos possam trafegar a mais de 1000 km por hora e com isso eles reduziriam o problema de trânsito nas grandes cidades, ou seja, seriam tubos que ligariam grandes metrópoles, grandes cidades em velocidades muito superiores às dos aviões. Olha que loucura. Doideira, mas tem coisa ainda mais doida. Uma das outras empresas que ele está investindo é a Neuralink. Neuralink, olha só, é uma empresa de neurotecnologia que ele quer fundir a inteligência humana com a inteligência artificial dos computadores. É como se ele implantasse dentro do nosso cérebro um dispositivo em que a gente pudesse se conectar às máquinas. A ideia por trás disso é que a gente possa não ficar para trás, não perder para as máquinas. Apesar de ser um tremendo entusiasta das novas tecnologias, inclusive da inteligência artificial, ele particularmente tem uma visão de futuro um pouco sombria. Ele acha que a inteligência artificial pode sim representar um perigo para a humanidade. Ela se desenvolver tanto a ponto de deixar os seres humanos inempregáveis, uma parcela dos seres humanos inúteis, porque a gente não conseguiria acompanhar o desenvolvimento da máquina, dos computadores e da inteligência artificial. É por conta disso que ele é um dos defensores. Ele acha que esse futuro meio sombrio em que a inteligência artificial domina uma série de profissões, ele é um dos defensores de uma espécie de renda básica universal, como se fosse uma espécie de Bolsa Família mundial, porque ele acha que uma das soluções para isso seria, por exemplo, taxar essas empresas de tecnologia para que fosse investido em programas sociais, justamente para dar suporte a essas pessoas que, num futuro meio distópico, meio sombrio, não conseguiriam empregos. Ele não é voz sozinha, não. Muitos tubarões do Vale do Silício, como o Bill Gates, por exemplo, advoga a ideia dessa renda básica universal. Acho que é o Bill Gates que disse uma vez que ele acha que os robôs deveriam pagar impostos. A ideia é simples. Se funcionário de carne e osso, se trabalhador tem que pagar imposto para o governo, por que um robô que toma o posto de trabalhadores de carne e osso não deveriam pagar impostos também? E que esses impostos arrecadados do trabalho das máquinas ou do lucro gerado por máquinas e robôs serviriam para dar uma sustentação social
para essa massa de pessoas inempregáveis nesse cenário sombrio que, enfim, é difícil de prever porque um futuro disruptivo como a gente tem é um bocado imponderável. Eu particularmente tenho uma visão mais moderada, acho que de fato enfrentaremos problemas, mas algumas profissões acabarão, surgirão outras profissões e o que voga nisso é a nossa capacidade de se reinventar e de continuar aprendendo para sempre. Bom, apesar de toda essa trajetória bem sucedida, não dá para dizer que a trajetória do Elon Musk seja só um conto de fadas. Ele já foi destituído do cargo de presidente ou de CEO de algumas de suas próprias empresas por divergências e decisões tomadas que o conselho, que outros acionistas não concordaram. Já enfrentou problemas com a justiça americana porque supostamente ele não teria respeitado algumas regras de mercado e volta e meia ele se envolve em algum tipo de polêmica ou a declaração mais desastrada. Seja como for, ele é um exemplo até hoje de um empreendedor visionário e disruptivo. E eu quero, para finalizar, trazer pelo menos três características da liderança, da criatividade, do poder de inovação de Elon Musk, esse sul-africano famoso e disruptivo. A primeira delas é sede de conhecimento. Desde criança, desde pequeno, o cara é maluco por conhecer o mundo, por saber das coisas. É por isso que ele era um apaixonado por livros. Desde muito pequeno ele queria saber como as coisas funcionavam. Não apenas isso, ele queria conhecer de ciência, de ficção. Então, toda essa carga de conhecimento que ele traz para ele ajuda a construir esse homem inovador e empreendedor que ele é. A outra coisa é que ele tem uma alma empreendedora, né? Ele tem uma alma de empreender desde pequeno, com 12 anos ele criou um software, vendeu, né? Então, e ele não parou de investir. Ele é o que a gente chama de empreendedor serial, ou seja, é aquela pessoa que é fascinada pelo risco, ele não consegue ficar parado. Toda hora ele tem que empreender, arriscar, entrar num negócio novo, ele gosta dessa adrenalina do mundo dos negócios e da inovação. E juntando as duas coisas, essa sede de conhecimento com empreender, tem outro traço, uma intersecção em comum, que ele tinha uma alma um pouco nerd, assim. Desde criança ele gostava de ficção científica, super-heróis, ciência. Então, e muitas das ideias que ele tem hoje, né, de exploração espacial, tubos em que você trafega mais rápido que um avião, tem muito dessa conexão com esse mundo meio nerd, de gostar de ciência, gostar de ficção. Tem até um episódio célebre da infância dele que dizem que o Elon Musk tinha medo do escuro. E como ele resolveu o medo do escuro dele? Foi estudando, foi mergulhando na ciência. Ele estudou como é que eram os fótons, como era a composição da luz e o que era a explicação científica do escuro, da ausência da luz. E foi assim que ele conseguiu racionalizar esse medo que ele tinha do escuro, entendendo que isso era apenas um fenômeno físico e não algo sobrenatural do qual ele não pudesse ter controle. E por fim, a terceira e principal característica do Elon Musk, que eu acho que é a mais fundamental, é mentalidade exponencial. Mentalidade exponencial. O cara é doido. Para ele, não basta você subir degrau. Ele não quer melhorar uma coisa que já existe. Ele quer inventar um negócio totalmente doido que nunca existiu, que ninguém imaginou capaz. Como colonizar Marte. Como colocar uns buracos de minhoca em que carros trafegam mais rápido que aviões. Então, para ele, assim, a inspiração dele é uma piração, é uma coisa meio lunática, sabe? Ele não quer avançar 1 quilômetro, 2, ele quer avançar milhões de quilômetros. Ele tem essa mentalidade exponencial de querer se admirar sempre em coisas. Para ele, evolução é pouco. O que ele quer é revolução. Eu espero que você tenha gostado e se inspirado nas pirações do Elon Musk, que ele possa servir um pouco para você desenvolver sua mentalidade empreendedora também. E se você gostou desse vídeo, espero que você curta, compartilhe, para que eu continue inspirado a gravar outros vídeos como esse, tá bom? Um abração direto da África do Sul e até o próximo vídeo. Tchau!